Seja bem-vindo, Fábio. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, dentro dessa, obviamente, das condições todas pandêmicas, né, e caóticas do Brasil do Bolsonaro, tudo caminhando. Gente, Obrigado. vou pedir para vocês, por favor, superchats com perguntas para o Fábio. A gente vai tirar dúvidas hoje sobre redes sociais. O Fábio Malini é um pesquisador conhecido no Twitter. Ele faz aquelas bolas, a gente fala de influência das principais discussões. Só reiterando o seu currículo, você é o responsável pelo Labnic, né, Fábio? Explica um pouquinho do seu trabalho antes da gente entrar nas perguntas. Coordeno um laboratório chamado Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, onde a gente coleta dados de diferentes plataformas de redes sociais e, a partir dessa coleta, a gente identifica, né, padrões de comportamento. Nós iniciamos nosso trabalho em 2012, cartografando o comportamento político em redes sociais, a partir das eleições de 2012. De lá para cá, a gente praticamente fez, né, análises sobre diferentes fenômenos, situações, movimentos, desde sempre. Né? Então, a gente está sempre muito atento, né, ao que está acontecendo nas redes e essas flutuações em relação à opinião pública compartilhada nas redes. Eu tô com o site aqui do Labnic aberto, aqui, ó, vocês estão vendo a repercussão no Twitter da condenação do ex-presidente Lula lá de 2018. A pesquisa do Fábio é bastante profunda e muita coisa em tempo real. Mas eu ia te perguntar, Fábio, o assunto quente da semana, e a gente levou essa discussão aqui pro final de semana, tá pegando Gaza, tá pegando a morte do ex-prefeito Bruno Covas hoje, mas um assunto que pegou é uma notícia do Jornal Extra, que eu separei, até te mandei antes da gente entrar na live. Bolsonaro perde seguidores nas redes sociais e passa a falar sobre a vacina. É uma reportagem do Guilherme Caetano, vou ler alguns trechos dela aqui. Instalada no final do ano passado, a CPI da Covid no Senado coincidiu com dois movimentos das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro e de parlamentares aliados. Desde 16 de abril, 2 dias depois do Supremo determinar a instalação da comissão, houve 11 dias em que o presidente perdeu seguidores, segundo o levantamento da consultoria Bytes. Além disso, apoiadores de Bolsonaro passaram a usar a palavra vacina com mais frequência e deixaram de lado a expressão tratamento precoce. Somando os dias de queda de seguidores com outros 8 em que os números não mudaram significativamente, são 19 dias em que a popularidade do presidente não cresceu no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Segundo André Heller, diretor adjunto da Bytes, que monitora as redes sociais, é o maior intervalo de estagnação na comunicação digital do governo desde o início do mandato. Eu queria saber, Fábio, esses dados são da Atlas, evidente que você também tem os seus próprios números. A gente aqui no DCM também, eu recebi de fontes que estavam na campanha do Bolsonaro um organograma dos influenciadores que compõem, na verdade, o gabinete do ódio e as milícias. Eu vi muita gente fazendo propaganda de cloroquina, inclusive nas datas coincidindo, quando o Mandetta cai do governo. Foi muito curioso, porque foi falado das reuniões do Carlos Bolsonaro, eram datas muito próximas. Você notou essa mudança de comportamento? A rede do Bolsonaro de fato estagnou? Qual que é a tua percepção como pesquisador das redes? Eu acho que ele estagnou em padrões muito altos, né? É muito grande, né? Porque quando se geralmente tem as análises de características mais estatísticas sobre estagnação do número, por exemplo, de seguidores do presidente, a gente está falando de um presidente que tem muitos seguidores, milhões de seguidores, né? Então, quando você estagna em termos de crescimento em 1,5%, a gente está falando em 1,5% em cima de milhões, né? Então, do ponto de vista de uma análise de rede social, eu acredito que o Bolsonaro, ainda que não tenha um crescimento tão forte como aconteceu num crescimento de número de seguidores do ex-presidente Lula, logo após a sua obtenção da sua vitória, né, sucessivas vitórias no STF, né, o que foi alguma coisa que
que inclusive ultrapassou em termos tanto de atenção, quanto de citação, quanto em número de seguidores naquelas semanas, né, em relação ao atual presidente, o Bolsonaro continua num processo de aquisição de novos seguidores, né, e essa mudança bastante brusca, né, na sua proposta institucional, um pouco descolada da maneira como ele mesmo conduz essa narrativa, né? Ou seja, sempre muito ambíguo, né? Por mais que se queira, muitas vezes, dar uma plasticidade, dar uma organização no discurso, na fala feita, né, no Palácio do Planalto, né? Quando ele sai com a moto dele se aglomerando pelo país, ele acaba fazendo com que os planos dessa narrativa dê um bus na água, porque ele acaba falando atrocidades, aberrações. Então, ele acaba sempre tendo essa ambiguidade e essa dificuldade atual de comunicação. Mas ele continua no patamar muito elevado em número de seguidores e apoiadores, né? Essa vertente dele de, por exemplo, sai sem capacete, sem máscara, no dia polêmico da CPI, você acha que são ações pensadas puramente para as redes? Qual que é a tua avaliação a respeito disso? Porque a gente sabe que muitas vezes existe uma tática por trás disso, mas no atual momento, você acha que ele está desesperado tentando desviar as atenções da CPI? Eu acho que a busca do Bolsonaro ela é uma busca de construir imagens de popularidade, né? Imagens de aceitação, imagens de popularidade, né? Ou seja, que permita criar uma ideia de que ele é uma figura querida pela população, né? Uma figura do povo, uma figura simples, que realiza atos simples, né? Então, acho que, de certo modo, é uma tentativa do presidente de construir, né, primeiro, uma relação mais afetiva, né, com essas imagens. Né? Segundo, acho que também tem um elemento que é a conexão com a estratégia política desenhada desde março de 2020, né, de que o Brasil não pode parar, né, que as proposições de fechamento para conter a pandemia, né, teriam uma consequência que seria o aumento da vulnerabilidade social na concepção dele, né, e com isso, né, essa ideia de que uma normalidade, né, é preciso construir uma ideia de normalidade, acaba sendo algo que casa com a perspectiva dele, né, de criar essa falsa realidade, né? O problema é que a realidade ela é muito mais dura do que ele possa imaginar, né? E acaba que ele ficou vítima dessa própria narrativa, né? Ou seja, qualquer recuo que ele faz em relação, indo para um argumento, indo para uma estratégia que se aproxima mais de uma responsabilidade pública. Comportamento que ele teve muito parecido, por exemplo, quando o Lula faz aquele discurso do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele tenta fazer um cavalo de pau ali. Começa a falar de vacina. Eu acho que não tem muita alternativa, porque o governo dele inicia o processo de vacinação, né, realmente, né? Ou seja, ele faz os acordos com o Instituto Butantan, a Fiocruz inicia o processo de produção e entrega de vacinas, né? Então, essa vacinação tardia, de maneira equivocada, etc., que a gente já conhece, né, ela vai acontecer, né? Então, também, o governo, aquela coisa, ele acende a vela para Deus do diabo, né? Ou seja, do mesmo jeito que ele teve um comportamento anti-vacina anteriormente, como um modo, né, de sustentar determinadas posturas políticas, agora, quando a vacinação inicia, ele também vai querer retirar, né, bônus, né, desse momento, né? Então, esse presidente ligado e conectado à vacina, ele passa a ter como objetivo construir uma imagem, né, de solução da pandemia, né?
E isso se dá exatamente naquela fatídica publicação em que ele coloca lá que a arma agora seria a vacina. Entendi. Pessoal, vou pedir para vocês, por favor, mandarem superchats. Tem 2 aqui para ler e tem uma pergunta muito boa aqui também no nosso chat. O Bruno Seron mandou um coração pra gente. Márcio Oliveira acompanha o DCM desde o início da pandemia. Adora a irreverência do Kiko e lidar com as notícias. Sou fã de você, Marília. Estou sempre ligada aqui da cidade do Rio Grande do Sul no RS. Obrigado aí pelas contribuições, gente. Tem uma pergunta mais básica, Fábio. Deixa eu pegar aqui do nosso Ali Herman, que acho que é importante a gente esclarecer sempre a comunidade, porque a gente está ali na rede social e está vendo, mas muita gente às vezes não entende. Desse patamar alto que o Bolsonaro tem e mantém nas redes, o que vem de robôs e da injeção de dinheiro? Sabe-se lá de onde? É uma pergunta do Wally Herman para a gente aqui. Eu acho que, geralmente, os padrões nos estudos de bots, né, eles dizem, né, afirmam em torno de 10%. Né? A realidade é que o presidente Bolsonaro tem uma base social muito bem consolidada, digitalmente. Né? Ele construiu uma candidatura em cima de uma plataforma baseada em muita gente orgânica mesmo, né? Que tem comportamentos robotizados. Né? Também tem isso, né? O ser humaninho que acaba... Ele já tá naquela base digital que você não sabe diferenciar muito bem quem que é a tia do Zap e quem que é o perfil fake, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente entra num momento assim, político em que a voltagem emocional fica bastante alta, eleições, sobretudo, crises políticas, confrontos políticos, né? É muito comum que os apoiadores eles repliquem, né, conteúdos com muita aceleração, né? A emoção ela produz muito mais replicação, compartilhamento, publicação. E quando é uma base, ela é muito comprometida ideologicamente, né, e ela se transforma numa espécie de fã, né, cria uma cultura de fandom, né, como se diz hoje na internet, né, essa coisa do domínio do fã, né, coisa que a gente vê muito no entretenimento, como no futebol, como no Big Brother Brasil, aquela torcida em torno de um político, que é o caso do Bolsonaro. O que acontece é que o comportamento das pessoas tendem a ser muito mais replicante, né? Simulando até a ideia, né, da chamada propaganda computacional, né? Ou seja, propaganda que é frequentemente produzidas por perfis que têm esse elemento robótico, né? Ou seja, repete continuamente mensagens, ainda que sejam mensagens distintas, né? De elogio, de engrandecimento, né? De um candidato ou de enlameamento, né? Do debate público. É muito comum também que os bots eles têm essa característica de produzir lama no debate público, né? Ou seja, jogar tudo quanto é porcaria no ventilador, digamos assim, e produzir um certo tipo de desgaste, né? Degradação num debate público, né? Isso é muito comum. E o presidente Bolsonaro segue muito essa cartilha, né? Numa situação em que muitas vezes o debate ele vai para uma discussão mais séria, ele fala as suas atrocidades e as redes dele também fazem a mesma coisa. É curioso isso. Acho que a última semana que passou, acho que até um exemplo disso, não no mundo digital, né, mas no mundo offline, né? Quando o Eduardo Bolsonaro entrou na CPI da pandemia, quando O Flávio, na verdade. Desculpa, o Flávio Bolsonaro entrou Eles são todos iguais. Tudo igual, né? Nossa, impressionante. A Carla Zambelli, a deputada federal, também fez a mesma coisa, tumultuou. E essa relação de criar tumulto é uma estratégia muito comum da extrema-direita no contexto digital, né? Porque quando você cria um tumulto, as ideias elas ficam em segundo plano e o que fica em primeiro plano é o xingamento, é a emoção,
né, é frequentemente o elemento mais impulsivo de todos nós, né, quando nós estamos numa situação dessa, né? Sob impulsão, os valores, qualquer tipo de valor, ele é degradado, né, e o que fica é exatamente aquele que fala mais alto, aquele que grita mais intensamente, o que gera mais ruído, né? Então, essa é uma estratégia bastante corriqueira na cartilha da extrema-direita pelo mundo. E tem uma coisa que você falou agora há pouco que foi interessante, o pessoal também está perguntando aqui no chat. Você falou que ele tem uma base muito grande na internet, que isso não se alterou, por mais que tenham pesquisas aí que apontem que caiu um pouco o engajamento, que existe também o engajamento do ex-presidente Lula, a gente sabe como é que os embates se dão. Você acha que a discrepância da militância real dele para a militância nas redes se acentuou na atual crise da pandemia? Porque o que a gente vê é os militantes deles não saem das ruas, só que as manifestações estão cada vez mais vazias e caricatas. E não é questão assim, não é opinião minha do Pedro. Eu acho que vários observadores em vários vídeos comprovam o que está acontecendo. Porque chega no limite, assim. As pessoas têm que ficar em casa usando máscara, têm que respeitar o isolamento. Elas não estão respeitando e muitas vezes vão para a rua por motivo fútil, se infectar e correr risco de vida. Você acha que acentuou essa desigualdade? Eu acho que isso flutua, Pedro. Isso é muito comum flutuar, né? O que acontece? Quando a gente tem, digamos, um momento mais favorável economicamente, quando a gente tem uma situação que seja menos desgastante para o governo não aciona as ruas dele. Porque, na verdade, essas ruas do Bolsonaro, elas são bastante artificiais, né? Elas são geralmente conduzidas por políticos locais, estruturados por seus cargos comissionados, né? Que são levados às ruas com seus carros, criando as suas carreatas, né? Articulado com uma certa militância do empresariado local, né? Isso gera uma conexão entre esse quadro de funcionários comissionados, mais alguns empresários, né, locais, cria uma massa de gente que vai para a rua. No caso específico de alguns locais, como São Paulo, existe também um componente local, né, essa relação com o governador Dória, né? Então, isso acaba gerando mais ou menos pessoas na rua em função das medidas adotadas pelo governador de conter a pandemia. Quando elas estão mais enrijecidas, né, essas ruas tendem a ser um pouco maior e elas são puxadas também dentro de um clima anti-Dória e pró-Bolsonaro ao mesmo tempo, né? Então, que, no fundo, é a discussão sobre 2022, né? Não é só especificamente sobre o governo Dória, né? Sim, sim. Eu acho que tem, então, assim, uma flutuação. Acho que tem momentos que ela vai ter um fluxo grande de pessoas e momentos que ela tem um refluxo. Eu acho que isso é parte desse processo pandêmico mesmo, no Brasil, em que não foi vista, né, nenhuma grande movimentação tão massiva assim a ponto do governo federal, do ponto de vista de sua oposição a ele, né, ficar atento, e nem mesmo, né, mais ligada, sendo uma correia de transmissão do governo, né? Então, acaba sendo um tipo de mobilização social que repete a própria dinâmica complicada que está o governo no próprio ambiente digital, né? O governo hoje ele tem uma bolha em torno, se você pega algumas plataformas, como o Twitter, em torno de 30 mil usuários, que são usuários que se compartilham diariamente, né? Tem uma bolha mais do Facebook, você vai ter em torno mais ou menos de 200 a 300 mil usuários. Facebook e Instagram, né? Eles estão bem integrados ali, eu notei isso pelos estudos. Sim. Eles têm essa característica, embora o Instagram ele tenha uma outra dinâmica, né? Ela funciona de ela é menos a publicidade política tradicional não funciona tanto, né? No Instagram é uma outra relação, uma relação parecida com o do YouTube, né? Que requer um certo tipo de proximidade, um certo tipo de conversa, né? Ou seja, que existe um processo até mais
educativo com as suas audiências, né? Porque tem os stories, porque tem as lives, né? Então, a relação comunitária é um pouco mais complexa e, por isso, também exige, né, daqueles uma relação mais contínua, né? E é mais adulta também, né? O Instagram é uma rede muito adulta, né? Diferente, ela não está nesses extremos, nem muito jovem, nem muito idosa, digamos assim, ela está ali, uma rede mais adulta, né? Então, eu acho que sim, eu acho que um dos grandes problemas do bolsonarismo, do ponto de vista digital, é um certo tipo de ensimesmamento, né? Eu acho que o problema não está nem tanto perder essa base, mas essa base ficou ensimesmada e sem uma ideia de futuro, né? Porque a ideia de futuro do governo Bolsonaro era sentada em vários campos, né? Um deles era a questão do enfrentamento à corrupção. Com a entrada do Centrão em todos os seus problemas, né? A saída do Moro dessa base digital, né? Isso ficou muito mais complexo, né? Já estava mais complexo antes da pandemia, ela ficou ainda pior após a pandemia, porque esse projeto já não se faz sem resolver as dimensões mais urgentes do enfrentamento da pandemia e o pós-pandemia também, né? Então, o presidente ele não imaginava que o exercício da política também significa enfrentar adversidades, né, que são absolutamente extraordinárias, né, como no caso de uma pandemia. Tem algumas perguntas aqui do Alcides Ágio. Vou começar aqui por uma mais básica também, mas interessante ele saber. Você falou das diferenças de faixa etária das redes. Há um perfil dos extremistas do Bolsonaro por faixa etária? Como explicar o comportamento deles? Sim, o bolsonarismo ele é uma manifestação de uma experiência geracional ultrapassada, digamos assim, né? O bolsonarismo ele uma inclusão digital tardia, talvez? Eu acho que tem a ver com a inclusão social tardia, mas eu acho que tem muito a ver com um certo tipo de resposta, né? Mais conservadora a valores que foram iniciar o seu processo de consolidação, sobretudo valores ligados a essa nova sociedade civil brasileira, né? Ligado a direitos das mulheres, a direitos da população preta, direitos da população LGBT, né? Perspectivas de economia como agroecologia, né? Agricultura familiar. Então, todo um combo, né? Que veio sobretudo do governo Lula, né? E de alguma maneira repercutido parcialmente no governo Dilma, mas de qualquer maneira isso era muito empacotado com novas experiências, né, da sociedade civil brasileira, né? E de certa maneira uma geração mais conservadora, mais velha, né? Ou seja, com a base bolsonarista ela está muito concentrada em indivíduos com mais de 50 anos, né? E que tem uma resistência maior a esses valores, né? Então, acho que me parece que você tem, por um lado, isso, né? Obviamente, com um componente religioso parcialmente nisso, mas que funciona como uma espécie de contra-reforma, né? A essa sociedade civil absolutamente nova, né? Que tem e essa contra-reforma, obviamente, tem uma base que não é só não está no Poder Executivo, também está no Poder Legislativo, né? Então, funciona como um teto, né, para esses novos valores. Teto, obviamente, que vai sendo, né, rachado, né, dia após dia, porque de algum jeito e de algum modo é muito difícil, né, segurar processos de avanços sociais, né? Tem mais Eu diria alguns... que o fanático bolsonarista está Ele é muito um mais pouquinho mais localizado velho. na geração
nas gerações com mais de 50 anos do que nas gerações, né, mais jovens. Só ver o próprio resultado eleitoral, o último, né? O Haddad ganhou bem entre a população É até só ver 30 também, anos. né, Fábio? É uma análise empírica, mas acho que explica muito qual que é a faixa etária sem necessariamente saber entrevistando uma pessoa por uma. Mas que tipo de fake news emplacou, né? Porque não são mentiras qualquer, assim. Tem as teorias da conspiração pesadas, mas muita coisa era calcada em preconceitos que muitas dessas pessoas já tinham, né? Você faz um viés de Sim, confirmação com a fake sim, news, né? Então, sim, sem dúvida, sem aí dúvida. você vai pegando o público. Tinha muita gente que era consumidor de mídia tradicional. Tô vendo aqui, ó. O Caio Dias mandou uma contribuição, Rita Wayne mandou outra, Fabrícia Mello, a Márcia reclamou da não leitura dos chats, e eu mandei superchat, li agora há pouquinho. E o Alcides Ágio tem uma pergunta, Fábio, que eu acho que o seu comentário inicial foi nesse caminho, que você falou que o Bolsonaro tem uma base grande e que ela ainda se mantém. E acho que tem muito a ver com parte da oposição. Ouvi o Felipe Neto dizer em uma live recente que o futuro da política são as plataformas digitais. Você concorda, Fábio? Eu acho que eu diria até o presente, né? O presente já é. Se a gente pensar, né? Pegar a eleição de 2006 do Lula, né? Um clássico, Olá, companheiros do Orkut, né? Clássico. Que foi um estrondo naquela época, né? Você vê, 2006, tem 14 anos, né? O Lula está fazendo campanha para o Orkut, né? O Orkut nem existe mais, gente. Eu tenho uma história com o Orkut que foi muito engraçada. O Zuckerberg veio para o Brasil em 2009. Eu estava nessa reunião. Primeiro que o cara é bizarro, ele fala feito um robô. E aí eu terminei a reunião, eu fui embora, eu falei, esse negócio de Facebook nunca vai pegar, aqui nós temos o Orkut. O Orkut não durou 2 anos, Fábio. Acabou faz muito tempo atrás. O Mark Zuckerberg acabou com tudo com o botão like, mas enfim. É Pois engraçado lembrar. é. E você tem isso, né? Em 2006, com o chamado companheiro do Orkut, companheiros e companheiras do Orkut, até agora, em 2021, em que a gente tem os políticos que, com as suas plataformas digitais, eles já são maiores do que os próprios partidos deles. E eu não estou falando só a experiência brasileira. Se a gente pegar a experiência americana e a experiência europeia, por exemplo, o Trump é muito maior que o Partido Republicano, né? Tal como experiências... Porque as pessoas querem conversar com alguém na internet, né? Não é... Eu não quero conversar com o PSDB. Ele quer conversar com o fulano de tal, né? É engraçado isso, a gente personaliza as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que as plataformas digitais, ela acaba criando, né, uma ideia de que a participação em torno das agendas construídas pelos seus candidatos, ela é uma condição sine qua non, né, para tanto a formação da liderança política, que vai dependendo e vai se acostumando, né, nessa relação de receber tanto sugestões, mas também como críticas da sua própria base, né, e se adequar, né, em função a isso. Acho que a campanha do Boulos em São Paulo é um exemplo bastante interessante do ponto de vista de uma linha mais à esquerda, né, de como isso vem feito, né, articulando tanto o plano digital quanto o plano offline, né, na mesma camada, digamos assim, de ação, como isso traz muito rapidamente uma aderência, né, da população, né, que a gente precisa lembrar que as classes D e E, não estou falando da classe C, as classes D e E, 75% já usam a internet já tem acesso à internet, né? Ainda que quase metade tem apenas a internet como principal instrumento de informação e cultura. Mas veja, a gente está lidando com uma situação completamente diferente daquele 2006 do Orkut. Pela primeira vez, a gente está lidando com uma internet extremamente massificada no Brasil, especialmente por conta do telefone celular, e que o povo está na internet. Já não é mais uma galera de classe média que tem acesso à internet. O povo tem acesso à internet, ainda que esse acesso ele não seja de extrema qualidade. E há uma diferença, obviamente, só ver a questão
das escolas, né, em casa, né, o chamado EAD, durante essa pandemia, né, os desafios nisso. Mas, de qualquer maneira, as pessoas elas estão muito mais focadas em ter um celular de muita qualidade do que uma televisão. Hoje, essas gerações, as gerações que são pais e mães hoje, elas estão muito mais preocupadas em ter para si e para os seus telefone celular de qualidade que possa produzir, que possa trabalhar, que possa assistir série, assistir filme, assistir televisão, etc. Então, isso implica dizer que a gente vai ter cada vez mais políticos, né, sendo construídos baseados nessas plataformas, né? Políticos que não eram dessas plataformas e que vão se adaptar a essas plataformas muito bem e vão conduzir as suas questões, as suas causas, as suas bandeiras, né? Se a gente pegar, por exemplo, o fenômeno das eleições de 2020 no Brasil, elas já apontam algumas tendências à direita e à esquerda. Muitos candidatos por exemplo, renovados, né? se você, na sua avaliação, uma pergunta objetiva, você falou, elogiou agora a campanha do Boulos. Não estou aqui querendo de maneira nenhuma fazer nenhum desrespeito com a pessoa, mas a campanha do Bruno Covas, você acha que foi um exemplo de campanha bem-sucedida? Porque eu acho que ele ganhou um pouco mais na inércia, não parece? Na inércia do público de São Paulo ainda ser bastante conservador e de direita, porque a campanha digital em si foi um fracasso, eu achei. Eu acho que a campanha digital, sim, sem dúvida, pouco criativo, no piloto automático, aquela característica careta, né, de botar o cara falando, contando com umas pessoas e tal, ele não se pronunciava, né? Eu acho que também tem... mas o Bruno Covas, ele fez uma campanha campanha digital também muito alicerçada no seu posicionamento, e posicionamento bastante firme durante a pandemia, né? O Bruno, ele acabou colhendo os bons frutos que ele plantou ali, né? De resistir o máximo que pôde às elites locais durante o primeiro semestre da pandemia, né? Os prefeitos que fizeram um tratamento sério da pandemia, eles foram todos reeleitos, né? E eu acho que ali existia, então, esse elemento, que é um elemento muito importante. Ele reforçou digitalmente esse processo, a ponto de, em algum momento, quando se viu em contradição no segundo turno, né, ele viu que ele podia perder as eleições, né, não perdeu, mas boa parte daquela vitória dele se deu exatamente por essa geração bolsonarista, né, que garantiu a ele a vitória, né? O Alcides Ágio está perguntando aqui, pergunta também importante aqui para entender as redes do Bozo. Considerando essa que você acabou de falar, Fábio, que as redes sociais são um presente da política, as bolhas digitais do Bolsonaro podem ser furadas? Elas podem sofrer aí uma entrada de outros políticos, outras ideologias? Acho muito difícil. Na mesma linha também como... É mais fácil o cara de se desiludir, você acha? Eu acho mais fácil ele ir para um voto nulo. Entendi. Eu acho que o Bolsonaro, ele alimenta, ele recuperou muito, né, uma certa ilusão, no sentido espanhol do termo, né? Uma ilusão positiva, né? Uma visão de que era possível um país daquele jeito construído por ele, né? O Brasil sem central, né? Aquela propaganda que ele alimentou e que parte da população, a maior parte da população, foi na dele, né? Esse Brasil é um Brasil que ele alimentou, né? E eu acho que esse processo de alimentar essa visão, né, deu a ele uma audiência bastante fiel, né? Mas essa fidelidade, ela se dá a um certo tipo de niilismo da política, né? A uma certa condenação da política, né?
a uma certa visão autoritária da política, né? De que sozinho ele é capaz de mudar as coisas, né? Sem o STF ele consegue mudar as coisas, sem o Congresso ele consegue, né, mudar as coisas. E ele se vitimiza, né, como sendo um alvo do sistema político, né? E esse processo de vitimização funciona muito para aquele eleitor que sempre votou nulo, decidiu votar nele, fez propaganda para ele, nas conversas com os amigos para ele. Então, era um político que tinha uma ilusão em relação a esse candidato, né? Frequentemente, pessoas que não entendem mais profundamente política e percebe depois que as coisas não são... O buraco é muito mais embaixo, que existem 3 poderes, os poderes eles têm os seus lobbies, os seus interesses, os seus movimentos, as suas relações, etc., né? Então, acho que essa faixa de pessoas que eram desiludidas e que passaram foram iludidas por ele, ao meu ver, elas tendem a uma desilusão e elas tendem a uma não participação tanto do ponto de vista digital quanto do ponto de vista offline, né? E frequentemente essas eram as pessoas que mais participavam nos grupos de WhatsApp, né? Nos grupos que a gente participava, ou seja, ela furava as nossas bolhas, né? Então, acho que um dos grandes problemas do Bolsonaro é perder essa base, né? E dividir a base evangélica com o presidente Lula, né? Que é um grande problemaço para o Bolsonaro. Que eu acho que o Lula, do mesmo jeito, eu acho que se a gente pensar o lulismo, né, ele é uma demonstração de uma experiência de voto que está para além de um partido, né? Então, mesmo o antipetismo, que seria uma das características que alimentou um eleitorado mais de centro-direita, né, a favor do Bolsonaro, mesmo esse antipetismo que vigorou ali em 2018, quando ele com o Lula, é um pouco mais complexo, porque o Lula ele é muito maior que o PT. E, com isso, esse sentimento antipetista é mais complexo de colar no Lula. Né? É mais difícil. A operação é muito mais difícil, sobretudo nesse momento, né, que o presidente ele acumula uma série de vitórias judiciais. E aí a gente vê também a aberração, a gente viu em 2018, que eu confesso para você que eu não acreditava, que era o voto Bolso-Lula, né? O cara votou no Lula em 2002, às vezes votou em 2006, e em 2018 vai de Bolsonaro. Pula de um lado para o outro, o problema é voltar nesse aspecto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tem mais um superchat aqui, mas é uma dúvida que eu tenho e que suscita sempre discussão aqui nos veículos, porque tem até uma ala da esquerda que acaba, no final das contas, encontrando algumas concordâncias com o bolsonarismo. E eu também não tenho uma opinião completamente formada. A gente teve um fato histórico no ano passado, que foi a expulsão do Trump das plataformas digitais. Começando pelo Twitter, Facebook, e agora reafirmaram as decisões. No caso da CPI, a gente tem o levantamento da Novelo Data, que mostra que eles estão apagando vídeos sobre cloroquina. A Leda Nagli e o Alexandre Garcia são os exemplos que mais saltam aos olhos. O que você pensa, Fábio? Eu queria perguntar para você, como pesquisador, das redes sociais se autocensurando ou tentando minar conteúdos que podem comprometê-la, e até onde você acha que isso vai ter alguma efetividade? Porque tem uma discussão imensa que diz que as redes deveriam ser o espaço para todo mundo postar o que quer e só deveria ser tirado do ar o que for uma decisão judicial para seguir em frente. Qual que é a tua opinião sobre isso? A gente tem um marco civil da internet que ele é muito claro em relação a essa questão, Sim. né? Qualquer conteúdo, ele precisa, para ser removido, ele só pode ser removido através de decisão judicial, quando, obviamente, essa remoção não seja uma remoção do próprio autor, né? Então, a remoção de maneira unilateral, isso é impossível acontecer no Brasil, né? Exceto, né, em algumas situações muito atípicas, né?
Uma primeira decisão delas é quando ela fere alguns princípios, digamos assim, compartilhados numa plataforma. Mas mesmo se a plataforma remover, os autores desses conteúdos podem requerer judicialmente o direito de manter esses conteúdos no ar. É assim que aconteceu com vários perfis e canais, tanto do campo da esquerda quanto do campo da direita, né, que tiveram seus conteúdos que foram removidos e foram retornados, né, por conta dessa garantia dada pelo Marco Civil da Internet. Mas vamos lá. Bom, isso é dado. Qual é o problema? O problema é que a gente tem verificado situações da chamada deplataformização. Nome feio, né? Deplataformização. Um pouquinho, né? Técnico. Um pouquinho técnico. O que significa, né? Remover o cara da internet. Aconteceu com o Trump, por exemplo. O que acontece ali? Acontece que a gente tem um debate hoje que as plataformas, elas não são apenas lugares onde são subidos conteúdos, que são produzidos conteúdos, né? Elas não têm uma ação neutra, tanto na exibição desse conteúdo, na classificação desse conteúdo e no que é de mais relevante a esse conteúdo. Então, por exemplo, se uma pessoa está no YouTube, ela vai perceber que os seus vídeos, esses vídeos são recomendados, né, e associados a outra busca. Então, se você buscar, por exemplo, cloroquina, né, vai encontrar lá os vídeos da Leda Nagel e do Alexandre Garcia, e ao lado também outros, né, com a mesma característica, né, de modo que o usuário fica nesse ecossistema indicado, recomendado, né, pelas plataformas, chamado poder dos algoritmos da plataforma. Então, veja, hoje as plataformas, elas não são neutras, elas não ficam, né, ocultas, né, deixando rolar, né, as coisas na internet. Ao contrário, elas... Ainda mais considerando que muitas se baseiam na monetização, então elas estão ganhando dinheiro com você também. Exato. Ainda que esse tema, cloroquina, tratamento precoce, não seja um tema monetizado pela plataforma, que os vídeos sobre Covid no YouTube não são monetizados, o YouTube, por exemplo, ele breca o processo de monetização em relação a isso, o que vai acontecer com essas experiências de deplataformização, como foi o caso do Trump, é que além de eles ali o caso foi o Trump violou sequencialmente as regras da plataforma. E aí vem a discussão, né? Como são experiências mediadas por corporações que têm as suas regras de proteção de si própria, né? Então, por exemplo, convocar um golpe, convocar um ato de deserção, que foi o caso do Trump, isso feriu absurdamente as plataformas, porque as plataformas, ao não fazer nada, elas se colocam, então, como corresponsáveis por aquilo que é feito. E aí, ou seja, o problema que era do outro, do seu usuário, passa a ser dela própria. Então, ela deplataforma, ela tira, ela suspende, primeiro suspende, depois remove a conta definitivamente. O problema é que o Trump ele sequer vai voltar para essas plataformas, porque a deplataformização não é uma remoção pura e simples. Ao contrário, ela é uma coisa eterna, ou seja, ele não vai poder usar WhatsApp, ele não vai poder usar Facebook, ele não vai poder usar entendeu? É um combo de não e não vai poder voltar, essa que é a questão também. Eles vão fazer o possível para ele não voltar com a mesma conta. Então essa que é a questão, né? Então, as plataformas, elas têm conselhos que funcionam, né, com representações, inclusive, independentes, que vão julgam esses casos. O julgamento no Facebook é um tribunal, obviamente, de exceção, né, porque um tribunal não
não democrático, mas de uma empresa, mas também tem o fato de que se você está participando de uma plataforma que não é a sua, né, existem regras que precisam ser obedecidas, né, ainda que essas regras sejam questionadas, né, inclusive questionadas judicialmente, né, porque senão há um processo de deplataformização. Aconteceu aqui no Brasil, um canal seguidor do Bolsonaro que ganhou na justiça o direito de voltar a ter seu canal no YouTube. O YouTube suspendeu e eles ganharam na justiça e mantiveram seus canais. Ou seja, a justiça funcionou nesse caso, né? Agora, o YouTube, ele também poderia, no caso, né, ter uma decisão ainda mais radical de deplataformizar, ou seja, e aí para deplataformizar o próprio YouTube também tem que ter, e é transparente nisso, né, para mostrar o porquê, né, a suspensão definitiva, né, daquele canal. Tem mais algumas questões aqui do pessoal, gente. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Alcides Ágio, que está sempre ativo aqui nos Superchats, ajudando o DCM. Por que o paradoxo do abraço ao Centrão não derruba mais de 38% do apoio ao governo? Ele está falando do Datafolha, mas isso é engraçado, né, Fábio? Como não só o Centrão, racha com o Moro, não fortaleceu de forma nenhuma o Moro. O perfil bolsonarista continua ali com o presidente da República. Como é que se explica isso? Superou-se a pauta anticorrupção? Esquece, deixa pra lá? Eu acho que essa popularidade dele já caiu para 23%, né, de 38% no último Datafolha para 23%, né? Então, esse apoio, né, ele começa um processo aí que vai ficar variando entre 23 e 30 mesmo, até 35 e tal. Porque, ao meu ver, o Bolsonaro, ele ocupou um vácuo deixado pelo próprio PSDB, né? O Bolsonaro ocupou esse vácuo, né? Então, ainda que ele seja uma figura caricata, perversa, né, e todos os adjetivos que vocês no chat podem ter até mais liberdade que eu para falar, em criatividade, ele ocupou esse vácuo, né? Esse vácuo ele foi ocupado aí do ponto de vista eleitoral, né? E ele empurrou mais para a direita, né, no debate político no Brasil, né? Tanto é assim que mesmo os partidos mais à esquerda, né, eles foram puxados mais para a direita, né? Porque os temas trazidos e a discussão colocada pelos brasileiros naquele contexto de 2018, né, eram questões que tinham um drive muito puxado pelo bolsonarismo, né? As coisas agora modificaram bastante, sobretudo porque a pandemia, ela demonstrou que um Estado, né, que não tem uma proteção social, que não garanta a proteção social aos seus cidadãos, produz mais de 430 mil mortes. Então, hoje, uma das grandes questões que afligem o que vai ser após pandemia, ali, exatamente conjugando com a eleição, que é o pós-2022, vai ser o debate em torno do modelo de proteção da direita, que também fala em proteção, não estou falando só a direita brasileira, a direita mundial, né? Já fala de proteção dos empregos, por exemplo, né? Mas essa proteção dos empregos é a proteção dos negócios, né? A proteção da produtividade, não pode parar de trabalhar, e aí corta benefício trabalhista, tira as férias de todo mundo, mas é uma defesa do patrão, na verdade. Exatamente, é a do CNPJ, né? Embora esse CNPJ, no caso do bolsonarismo, diferente de padrões da direita europeia, que ela é muito articulada com os grandes milionários e bilionários, né? O Bolsonaro vai pegar o CNPJ pequenininho. Exato. O Bolsonaro ele tem uma base de pequenos e médios produtores que são as grandes vítimas, né, da pandemia. Quem mais está morrendo, que é bizarro, né? Exatamente. Aqueles que são mais prejudicados, eles e as famílias deles, pela ausência de uma política mais radical dos governadores,
pressionado por elites locais, né? E que flexibilizam muito o processo de enfrentamento, e principalmente pelo presidente. Né? Essa articulação, o próprio Lula já percebeu no discurso dele de retorno, ele já falou sobre isso. Então, essa coisa da proteção, essa concepção de proteção da direita, da direita bolsonarista, no caso, ela vai no caminho da proteção do CNPJ. Tá? A proteção de centro-esquerda, social-democrática, etc., ela vai na proteção dos mais pobres, e, de certa maneira, das minorias também. Quem vai conseguir transformar isso em projeto vitorioso na próxima eleição, não sei. Mas que vai haver uma discussão sobre que essa palavrinha, proteção, ela vai ganhar, como já ganha, uma importância nas nossas rodas e nos nossos interesses, sim. Por quê? Porque os estados que protegeram a sua população estão saindo da pandemia, estão enfrentando a sua pandemia, estão ativando as suas economias. E os estados que foram omissos, Brasil, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, México, para pegar alguns exemplos, né? Equador, outro exemplo aqui, Colômbia, né? São estados que têm problemas gravíssimos. Estados Unidos, ele deu a sorte, né? E não só a sorte, ou seja, a população votou, né, no projeto contra o Trump, mais do que a favor do Biden, né? E as coisas, elas mudaram, né? Mas, de qualquer maneira, aqueles que não protegeram, pelo menos no início da pandemia, que são esses países, fundamentalmente, né? Aí eles viram crescimento, né? E até pegando um exemplo que você acabou de falar, você falou da questão da rede bolsonarista ser muito bem articulada e enorme. A rede do Trump também era gigantesca. No entanto, o que a gente tem de dado é que ele perdeu a eleição para a pandemia, né, Fábio? Isso pode acontecer aqui. Eu acho que é a questão. Assim, é a tônica, né? Se a Lava Jato foi a tônica em 2018, porque eu vejo muita gente da esquerda aqui no nosso chat perguntando assim, não, como é que eu faço? Eu tô mandando meu WhatsApp, eu tô tentando convencer, e aquela coisa, o que convenceu o americano a votar no Trump era o desemprego da gestão Obama. O que convenceu o cara a não votar no Trump em 2020, foi ele ver todo mundo morrendo na pandemia e o presidente demorando para fazer a vacinação também. Óbvio que também, sem dúvida, isso, acho que o fator pandemia e a omissão do Trump, que conjugou, inclusive, no seu próprio adoecimento durante a campanha eleitoral, né? E a maneira como ele conduziu a própria campanha eleitoral, né? Se colocando em risco, colocando seus apoiadores também em risco, né? Tudo isso foi feito ao mesmo tempo que uma campanha muito inteligente do Partido Democrata, ainda que não tão popular como é do próprio Trump, a campanha do Trump sempre muito mais popular, sempre muito mais intensa, sempre com muito mais compartilhamento, sempre com muito mais engajamento, né? Mesmo com essa derrota digital, o Biden criou uma campanha que ele chamava muito de desenhar as emoções, né? Então, quando a gente via os relatos das pessoas que perderam outras pela falta de vacina, como que acontece isso no Brasil diariamente, né? Um país que 2.000 pessoas morrem todos os dias por conta da pandemia, né? E essas histórias começavam a serem contadas, e isso era contado e depois se colocava o vídeo do presidente falando, o presidente Trump, e se contrastando. Essa experiência e esse desenho dessas emoções, ela acabou sendo algo muito que teve um efeito, né, prático de articulação. Agora, também, no caso americano, além da pandemia, se junta isso a grave processo de exclusão social, especialmente racial, que foi digamos assim, o grande
Você está falando do Black Lives Matter. Do Black Lives Matter, ou seja, que conjugou numa derrota cachapante do Trump, espero que também tenha derrotado, mas do Trump na Geórgia, né? Então, acho que tem uma questão bem interessante isso, porque Geórgia como sendo um estado que tinha ali uma maioria branca consolidada no voto, e isso acabou sendo modificado em função, obviamente, de questões absolutamente locais, de capacidade de articulação local, mas também dentro dessa dinâmica das grandes mobilizações sociais que aconteceram em função desse movimento Black Lives Matter, que foi um movimento fundamental, tanto é assim que o Biden faz um movimento nos seus primeiros dias de governo de já inserir as agendas raciais como parte do seu projeto político. Então, acho que há essas dimensões, né, que precisam ser colocadas. E a pandemia, o problema do Bolsonaro é que quando ele também se omite em relação à pandemia, ele vai empurrando essa agenda para 2022. Quanto menos é assertiva a ação contra a pandemia, mais esse tema ele se torna um tema eleitoral. Ou seja, ele está cavando cada vez mais a sua própria cova. Ou seja, e aí você tem um problema, porque essa base, o mesmo problema aconteceu no Trump. O que fez o Partido Democrata naquele período eleitoral? Ele ativou uma propaganda que tinha um target muito específico na população acima de 50 anos, que era a população que mais morria. E que era uma população mais Trump. Então, não é dúvida de que nós vamos ter uma população maior de 50 anos muito ativa durante as eleições brasileiras e com uma experiência de luto muito maior do que em 2018. E uma experiência de medo muito maior que em 2018. Uma experiência de raiva muito maior do que em 2018. Porque não é medo de corrupção, né? Medo por conta de 500 mil de mortes. A gente pode falar disso ano que vem, né? E toda montanha russa emocional que essa população foi colocada. Todos nós, né? Porque nós não somos um país europeu e que quase 30% da população ela é idosa. Nós somos uma população que a maior parte ali está em idade ativa. Então, essa população, a Covid no Brasil, ela vai rejuvenescer mesmo. Né? Não tem jeito. Quando chegar aqui, muitas pessoas de 40 anos, como eu, muitas pessoas de 30, de 20, vão morrer, né? A continuar a omissão do governo federal. Né? Então, ela vai rejuvenescer. Mas, de qualquer maneira, há aqui um risco maior nas populações mais envelhecidas. Então, essa população, ela foi o alvo da pandemia. Então, não tem nenhuma dúvida de que a oposição, sabendo disso, e que é uma população de maioria bolsonarista, a oposição vai centrar comunicação nessas populações. Sobretudo uma população que não é tão ideologizada, uma galera que... Política não é um tema que mobiliza muita gente na internet. Não é um tema como entretenimento, como futebol, sabe? As pessoas gostam de falar de Corinthians, gostam de falar de Big Brother, gostam de falar... Política já é uma coisa que as pessoas, elas às vezes não falam porque elas não se sentem preparadas para argumentar, etc. Então, elas preferem ficar um pouquinho mais arredia. Então, essas pessoas, quem vai, com mais de 50 anos, é que vai virar esse voto para uma candidatura anti-bolsonarista. Então, eu acho que é muito difícil a situação do atual presidente. Muito difícil. Ainda que tenha uma base consolidada no sul do país, bem complicado para ele. Interessante sua análise, porque está baseada em dados deixa eu só pegar aqui alguns superchats, só para não deixar passar. O Alcides Age falou aqui: Fábio, mas o Bozo não pode reverter essa expectativa em relação à pandemia, dizer que ele que deu dinheiro para comprar vacina? Tá fazendo advogado do diabo aqui. O problema é que o Bolsonaro não fez o mais importante em relação às vacinas, né? Que foi comprar a vacina no momento... No prazo. E aí está comprando agora no momento uma vacina que vai chegar em setembro a dezembro, que pode ser uma grande vacinação em massa, etc.
E a vacinação em massa, ela depende de quê? De tudo que ele nega. Do sistema público de saúde. Entendeu? Do sistema que ele queria privatizar, público. aquilo que ele prometeu de privatizar. Exato. Inclusive o seu Mandetta, né? Ainda que tenha mudado o seu ponto de vista, né? Então, essa contradição, né? Por isso que eu falo, a discussão, obviamente que ele pode desencadear essa narrativa. O problema são esses equívocos. Quando você tem figuras tão do cotidiano morrendo, ou figuras de grande repercussão, como o humorista Paulo Gustavo, o ódio que a população, né, projetou com essa morte, né, é muito difícil, porque essa e tantas outras mortes poderiam ser evitadas com a vacina, né? Então, acho que tem aí um problema muito grave. E a gente tem aí uma outra situação. A gente vai ter... Qual a situação? A gente vai iniciar a segunda dose dessas vacinas, porque essas vacinas, a vacina contra a Covid, ela tenderá a ser anual. A gente nem chegou na primeira ainda. O que está acontecendo com o Reino Unido agora? Ontem o ministro Boris Johnson quase morreu e teve que mudar a sua concepção, em março do ano passado. Ontem ele foi à televisão e falou o seguinte: a gente vai ter que adiantar a segunda dose, porque o Reino Unido já saiu da pandemia só com a primeira dose de AstraZeneca. E aí vão ter que adiantar, em vez de 3 meses a dose, lá vai ser 2. A gente está aqui vacinando as pessoas e falando para elas, daqui a 3 meses você volta. Aqui, daqui a 3 meses você volta. Lá, gente, vamos voltar antes dos 2 meses, por quê? Para garantir a vacinação por conta da cepa indiana que está chegando aí. Já chegou lá, né? Já é o principal vírus que circula pelo Reino Unido. Está entendendo? Então, as grandes farmacêuticas, para qual esse tipo de vacina não é tão lucrativa assim, né? Mas mesmo assim já estão trabalhando com a próxima dose, a próxima vacina. Então, o negócio fica meio que desencaixado para a gente, é uma situação complicada. E aí isso politicamente é complicado, porque politicamente é desorganizada, descoordenada, falta de coordenação. É só ver o que é, por exemplo, um estado com morbidade é uma coisa, para outro estado com morbidade é outra, está tudo desorganizado. Está muito desorganizado, muito descoordenado. A gente tem hoje um vírus indiano que está chegando e que o estado não tem dinheiro para bancar pesquisa em variação genômica, para identificar o código genético com mais rapidez da cepa indiana que está chegando. É só um exemplo. Então, é só um exemplo. As universidades públicas, no qual eu sou professor, estão fechando as portas porque não tem recurso. Os estudantes estão indo para a rua, máscara PFF2, para tentar reverter. Então, são situações que, conjugada a uma crise econômica gravíssima, que está destruindo o pequeno comércio no Brasil e parte do nosso parque industrial, ou seja, nenhuma literatura da ciência política, né, demonstrou que nessas condições um político é eleito. Exceto se ele der um golpe. E nunca vi isso. Que até não está fora do radar dele, né? Até o Maduro quase perdeu a eleição após a morte do Chávez. Ou seja, cara, você tem uma crise econômica muito forte. Ainda que você tinha um modelo como o modelo venezuelano muito popular em torno do Chávez, quase que o Maduro perdeu as eleições, por pouco, 1% de diferença. A Dilma ganhou as eleições de 2014 com uma diferença pequena. E era um governo super bem consolidado e com uma popularidade muito alta naquele momento. Quem apostar em Bolsonaro hoje é uma aposta, assim, de risco, viu? Sobretudo ou então tá naqueles grupos de WhatsApp, nas contas de Twitter que a gente falou agora há pouco. Sim, eu acho que tem aí um teto. E pelo menos neste momento, pesquisa assim, uma questão muito momentânea, então uma derrota cachapante. E posso dizer mais. Ou seja, a continuar assim, vai ser uma derrota de primeiro turno. Como seria em 2018. O que pode aumentar a vontade dele de você acabou de falar, ele tentar dar um golpe. Se ele quer imitar o Trump. Você sabe que essa coisa... Você acha que primeiro turno é pior ainda para ele?
Eu acho. Eu acho. Se continuar assim, eu não vejo possibilidade dele ir para o segundo turno, não. Vejo não. Exceto se alguma candidatura for, como foi a candidatura do Ciro na última eleição, né? Uma candidatura que teve muitos votos, ela tem uma boa posição ali, né? De maneira que ela vire uma candidatura que desague muito esse Que é o que ele voto pensa também. do Bolsonaro, né? Então seria um voto mais centro-direita, que teria ali. Mas quem? Dória? Dória não tem. O Dória está com um governo impopular em São Paulo. Teve que se esconder no ano passado para o Covas não perder as eleições. Eu acho que a situação é muito complicada, muito favorável ao ex-presidente Lula. Vamos ser muito objetivos. Não tem uma solução. Digitalmente, a mesma coisa. Digitalmente, a mesma coisa. Sabe por quê? Porque cresceu nos últimos 4 anos. Primeiro crescimento. Primeira coisa, jogou-se muita luz em torno dessa experiência bolsonarista, baseado em fake news, baseado em narrativas meia-verdade, etc. Jogou-se muita luz nisso. E com isso, obviamente, algumas experiências de esquerda também que faziam do mesmo metro também foi colocado na reta. Mas esse jogar luz foi muito importante, porque, de certa maneira, a população ela foi incorporando essa alfabetização digital assim a fórceps. Então, o fake news virou até uma coisa nativa do dia a dia, meio de ridicularização, etc. Né? Ainda que as pessoas, elas, em uma situação de muita ansiedade e de medo, como é o caso da pandemia, elas incorporem enganos, né? E caiam, né, em algumas fake news. Você tem, por um lado, muita luz sobre isso. Né? E você também tem muita luz sobre a própria narrativa do Bolsonaro, a maneira como ele constrói as coisas, como ele projeta, né? Eu acho que eu acho muito, muito, muito difícil mesmo. Eu acho que, assim, a base digital dele é uma base grande. Isso que eu ia falar, isso. E de 2018 para cá, além de jogou-se muita luz na questão desse modus operandi, jogou-se houve uma formação de novos quadros de liderança de centro-esquerda. Eu diria que até de centro-direita. Interessantíssimas. Essa galera mais startup, essa galera mais de inclusão do Brasil na economia global. Que pode não ter o mesmo alcance numérico dos bolsonaristas, mas tem uma organicidade maior, você acha? Sem dúvida. Digital. Olha, esse é um recado aqui. O nosso chat sempre fica reclamando. Pô, live do Bolsonaro tem 10 mil assistindo, a nossa tem 3, 5 mil assistindo, é pouco. Esse alcance orgânico, você pode colher mais pra frente um alcance muito maior, né? Sim. Porque o Bolsonaro também tem... A gente tem que pensar sempre... Eles estão fazendo isso faz tempo, né? Não, e quem está no governo tem maior visibilidade. Sim. Né? Toda a imprensa vai falar sobre aquilo que é dito pelo presidente, pelo governador, etc. Quem está no governo tem máquina de visibilidade também, né? Então, é preciso a gente também ter essa noção. Se fosse diferente, né, a gente teria uma eleição que se ganharia outro partido, né, em 2018. O Bolsonaro tem, de fato, uma live, mas a live do Bolsonaro, ela não está performando tão bem assim, um total de views. Entende? A live do Alexandre Garcia, muitas vezes, é mais forte do que do presidente. Entende? Então, é o ecossistema de comunicação montado do Bolsonaro que é muito forte. E esse ecossistema está girando cada vez mais no YouTube. Saiu do WhatsApp e foi para o YouTube, para cá. Qual o problema? É que aquele 7-1 de 2018 no YouTube já não é mais. Vocês, por exemplo, vocês estão se consolidando como um canal, né, que produz discussão, que produz debate, que forma comunidade, a comunidade apoia, né? Então, isso é um exemplo de que, se vocês olharem como era o DCM-TV em 2018, nem sei se
que já existia? Sim, era pequenininho. Não era pequenininho? Então, Não, eu posso não, até te dar os números se você quiser. não, Depois eu eu posso te dar. sei. Depois me manda no zap, mas não, é uma coisa que eu, pelo menos aqui, eu fico brigando internamente com o pessoal. Gente, persiste, continua, porque é uma coisa que eu falo, o campo da esquerda, no caso, tem um certo ceticismo, assim, será que vai dar certo? Talvez já esteja dando certo. Você acabou de falar do cenário para 2022. Tá se formando aí uma possibilidade em que o Lula ganhe em primeiro turno. Imagina, por exemplo, uma entrevista do Lula para o DCM, no Sim, contexto eleitoral. Ou seja, gigantesco. então, no contexto eleitoral, as pessoas estão mais atentas a isso. E aí elas se tornam audiências disso, né? Então, o que vai acontecer é que essas audiências, quando chegar no período eleitoral, essa diversificação da audiência e esse ecossistema, eles vão disputar. E os dois únicos ecossistemas consolidados no Brasil, grandes, é o do lulismo e do bolsonarismo. Ainda que tem canais que são dentro desse ecossistema bolsonarista que não se considera bolsonarista. Sim. E tem canais dentro do campo do livro que não se Que não se consideram lulistas, sim. Mas, em termos esquemáticos, a gente consegue localizar tanto um quanto o outro dentro dessa grande bolha, porque no final a gente vai ter que decidir, ou voto em um, ou voto em outro, ou voto em ninguém. Né? Então, sabe, tem crescimento de atores políticos em cada um desses campos, né, à esquerda e à direita, interessantes, orgânicos, novos, tal, mas sem ainda a vitalidade de milhões de votos, né? A gente tem algumas experiências, mas as experiências elas não estão ainda articuladas, elas estão, mas elas não estão tão capilarizadas pelo país afora, né? Isso necessita de um partido capilarizado, de liderança, de formar liderança, né? Tudo isso. Você pega uma liderança como Covas, Bruno Covas, uma liderança super jovem que faleceu, demora para formar uma liderança dentro do PSDB, do PT, do PSOL, do E ele ainda DEM. resolveu se virar prefeito no momento que o Dória tá brigando com os velhos caciques, né? Aí esse racha acaba prejudicando ele, né? Exato, né? Ou seja, a formação de novas lideranças é muito importante para a democracia, né? Porque isso que faz renovar. O que é interessante da democracia é você ver que uma pessoa, que é um líder do movimento sem teto, desde cedinho, pegar um caso aqui, ou uma liderança de um movimento metalúrgico em São Bernardo, um dia pode governar nós todos, né? Pô, isso aí é uma coisa maravilhosa. A democracia, com os erros dela e os acertos, o que é interessante dela é esse. Aquilo que é muito minoritário pode se transformar, não na maioria, mas em governo, né? Então, eu acho que a gente está, do ponto de vista de um cenário mais amplo, ainda tem outras coisas, né, que são incríveis, né, que é olhar o entretenimento, né, e as redes digitais de entretenimento, né. A esquerda ganhou dois grandes nomes, né, Gil do Vigor, que está fazendo jogador de futebol, e jogador Juliette. De futebol fazendo assim, e Juliette. Querendo ou não, aí são quase só a Juliette, são 30 milhões de seguidores. Então, não é pouca coisa, não, hein? Não, então, eu experimentei esse pessoal porque eu peguei uma notícia do UOL, isso tudo é verdade, tá, gente? O gestor de mídias sociais da Juliette é um cara que tinha sido condenado por fake news na eleição lá de 2012. Eu só soltei essa informação no meu Twitter. Meu, os cactos da Juliette estão meio que bolsominions, assim. Como assim você fala esse tipo de coisa? Foi na reta final do BBB. E é uma coisa, é o que você falou mesmo, E diga de passagem muito boa, né? E muito Sim. boa a campanha de mídia, social media dela, né? Muito articulada e pensada mesmo como uma campanha responsiva. Política, né? Pensada como uma campanha política, uma plasticidade, interação, essa ideia do emoji como identidade. Pô, isso aí vai ser totalmente copiada na campanha eleitoral,
Vai ter um monte de político. O Lula vai ter um emojizinho, você pode ter certeza. Certeza. Porque você não precisa fazer campanha toda hora para a pessoa, mas se você tem um emoji ali no seu nomezinho, Pronto. aquilo já é campanha, né? Então, os cactos viram coisa um pouco mais legal do que falar, né? Sei lá, eu sou Juliette, etc. Então, essas identidades, elas são interessantes. Você vê essa coisa do vigor, né? Sim. As pessoas botam vigor, fulano, Fábio do vigor, fulano do vigor. E esse negócio dos memes e dos emojis é engraçado a gente pensar, né? A gente acha patético, mas como campanha funciona. A bendita bandeira do Brasil, a bendita bandeira de Israel que os bolsonaristas botam nos perfis deles, né, meu? Eles ficam eternamente em campanha. É isso aí. Claro que você tem as figuras que tentam curto-circuitar, né? Pessoas de esquerda que botam a bandeirinha e tentam curto-circuitar. Mas é complicado, que é mais ou menos você colocar um cacto e torcendo para uma pessoa ou outra, né? Para o Gil, né? Não faz muito sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar o entretenimento também como um lugar muito interessante, porque a gente tende a se abastecer, né? O que é feed, né? Feed que vem de alimentar-se em inglês, né? A gente tem um feed de notícia, a gente se alimenta de notícia, que muitas vezes são notícias ou de influenciadores, muito de um campo político determinado. Quando você abre para o entretenimento e você começa a acompanhar futebol, você começa a acompanhar Big Brother Brasil, etc., entender como funciona a lógica de campanha deles, é incrível, e como é diverso, complexo, né? E como as pessoas, como nós, a gente se relaciona com os nossos ídolos, a gente se relaciona com as pessoas que a gente tem interesse, com as pessoas que são as influências nossas locais, nacionais, né? Como que essa relação, a relação de fã, ela também é transposta depois para o universo político, né? Então, acho que é alguma coisa também que a gente vai ter muito, assim, uma política ali no Instagram e no YouTube principalmente. Eu acho que o YouTube é a grande arena, porque o YouTube ele tem uma diferença em relação a todas as outras plataformas. O YouTube, a população que acessa diariamente o YouTube, ela é uma população muito próxima da distribuição da população brasileira, tanto etária quanto também de classe. Tá? Então, você tem uma questão etária, de classe e territorial. Então, o que acontece? A gente vai... Essa distribuição, que é muito parecida com a distribuição da população, faz o YouTube um lugar mais, digamos assim, com menos bolhas. Né? Sim. Isso sim. Menos bolhas. Você tem um debate aberto de opiniões aqui. Você tem tanto uma extrema-direita organizadíssima, quanto a esquerda se articulando, todos os atores, e também do ponto de vista financeiro, você consegue participar muito mais no YouTube do que em outras plataformas, né, Fábio? Sim. E outra coisa, tem uma coisa também assim, de que tem gente, bem lembrada essa questão sua. Porque um dos efeitos da pandemia foi criar uma segunda geração de influenciadores. Porque qual é a primeira geração de influenciadores? A galera da moda, né? A galera do universo do entretenimento. Da tecnologia, eu era muito dessa geração. Da tecnologia, do review de produto, né? Sim. Essa coisa de avaliação de produto. É uma galera que depende de produzir um conteúdo na rua. Maior parte das vezes, né? A maior parte das vezes precisa produzir conteúdo na rua. Um influenciador de moda, por exemplo, ele vai para onde agora com a pandemia? Aí o que começou a acontecer? Para os recebidos do Instagram, ele ficou lá. Aí fica inventando coisa, entendeu? O filho levando na escola, não sei o quê. Aí a escola fechou, não tem para onde levar o filho. Aí fica falando da casa, como a minha casa tá, não sei o quê, o meu filho aqui na minha casa. Pum, queda abrupta. Todos os grandes influenciadores de mercado publicitário, de mercado de moda e entretenimento têm queda muito forte durante a pandemia. Quem surgiu? Surgiu as pessoas que falam sobre a pandemia, falam, discutem, informam, influenciam sobre a pandemia, redes de divulgadores científicos,
rede de notícia independente, rede de cientistas, rede de médico que compartilha cloroquina. Vai surgindo tudo ao mesmo tempo, né? Não é só coisa boa, não, coisa ruim também, né? Vai ter uma forte presença de figuras que ensinam as pessoas a realizarem tarefas domésticas, como cortar cabelo, como fazer pão. Então começa a ter uma onda muito forte da galera dessa, a galera que ajuda a treinar em casa. Novos influenciadores. O que está acontecendo lá no Twitter, a gente está vendo. O Twitter, várias empresas estão bancando muitos perfis pretos. Uma outra galera, que é a galera que ensina como você, com pouco dinheiro, você sobreviver. E que num momento de chacina no Jacarezinho, esses caras se tornam essenciais, né? Eles entram até na cobertura política e dentro da crise do governo, né? Exatamente isso. Muito bem articulado por você. Exatamente isso. E torna a temática, ainda que essa temática, o efeito na vida das pessoas ainda não seja tão sentido, né? Mas os abusos, acho que todo ela é um abuso, né? É rapidamente noticiado, compartilhado, e aí o bafo quente da mídia, que antes era só a mídia tradicional, o jornalista cobrando do governador e dos prefeitos, das autoridades, etc., não fica só restrita a esse universo. Né? É um universo muito mais forte, muito mais politizado e que anda, né? Que vai para frente. Então, acho que é uma segunda geração de influenciadores que a gente está vendo no Brasil acontecer, né? Não tem só o Gil e a Juliette, não. Também tem o Lucas, né? Tem aqui no YouTube tem um que eu tô acompanhando de perto. Eles não tem gostam muito. Tem o Arthur também, Arthur aqui do Espírito Santo, Arthur petista. Não, tem o pessoal no campo da direita que flertaram com o bolsonarista, o pessoal daquele Flow Podcast, né? Que flodaram o YouTube com cortes. E aí tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Pega uma entrevista de 2 horas e pouco e cropa. É uma mudança de formato também, que funciona bem pro algoritmo. É isso. Fábio, deixa eu só pegar aqui mais alguns superchats. Muito obrigado pela conversa, aqui tá sendo muito legal. Tem 7 membros, a gente quer agradecer também o pessoal que tá nos acompanhando aqui. A Uliane Ribeiro mandou aqui uma perinha super fofa, a gente agradece muito. Deixa eu ver aqui. A Sara Góes mandou uma perinha, a gente agradece muito. Ana Pinto mandou 2 superchats, super live mesmo, grandes presenças. Obrigado a todo mundo que tá mandando os superchats aqui pra gente, pessoal. Peço que vocês mandem mais aqui, eu vou ficar mais algum tempinho. Você tá com limite de tempo, né, Fábio? Agora sim. Tô. Tá, tranquilo. Então a gente agradece muito a tua presença, obrigado pela sua participação. E eu vou seguindo aqui com a live, então... Se cuida, Fábio. Até mais, meu querido. Valeu, gente. Tchau. Foi um prazer enorme falar com vocês e adorei ver os comentários aqui. Estou sempre acompanhando também. Tá aí lendo aqui, também ia me parando o que as pessoas iam perguntando, falando e comentando. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, Fábio. Tchau. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês, gente. Mandem mais superchats, porque a gente precisa da ajuda financeira para eu fazer esses esticadões e chamar mais convidados aqui. Tô vendo aqui o Jonaide Gomes mandou pra gente, parabéns, obrigado. O Anderson Fernando Bentes Moteiro falou aqui, esse assunto abordado por vocês é interessante, porque esse debate mostra a decadência da TV, ela terá que se reinventar perante esses desafios. Olha, Anderson, acho que a TV tá num momento irreversível. Não digo que a TV vai acabar, não sou o cara da teoria da conspiração aqui, mas ela vai diminuir muito, porque é muito mais fácil, é muito mais prático eu, por exemplo, ligar aqui uma webcam e conversar com vocês. E aí eu peço as contribuições aqui, eu fico pedindo o tempo inteiro, gente, mas é para eu chamar o Fábio, é para eu chamar diferentes convidados e a gente esticar cada vez mais a nossa programação aqui. Olha só, o Aécio Vinícius mandou aqui, Felipe Neto com seus 30 milhões de seguidores poderá eleger políticos, meu caro Pedro do DCMTV. Obrigado, Aécio. Pois aí, o Felipe Neto estava no Instituto Lula. O Liane Ribeiro mandou aqui uma salva de palmas pra gente. Elizabeth Coutinho, adorei. Então, se vocês estão gostando, gente, manda superchats, contribuam com o DCM, tornem-se membros. Você pode ser membro a partir de R$3
R$1 você já pode contribuir com superchats, a gente ainda tem um público nos acompanhando aqui e a gente pede para muita gente acompanhando. A Lia Abi mandou pra gente: Pedro, boa noite, estou amando essa live, sou idosa com mais de 70 anos, poxa Lia, que bacana, e pouco entendo de mídias, mas sobre emojis vejo falas com emojis de bandeiras e já identifico, Zé Bozo, pois é, e é uma linguagem que funciona muito em campanha eleitoral. A Fátima Julião deu risada aqui, que tem até youtuber que ajuda a arrumar gavetas. O pessoal tava falando de youtuber que faz análise de geografia nas redes sociais, muito boa. Cacau Chaves, que é nossa membro aqui, a Web TV brasileira, é assim também, sempre teve muito engajamento, nem é tão grande quanto muitos canais por aí, incomodou muito a Globo por terem a sua marca carimbada, que é o Murrinho DCMTV. Eu fiquei sabendo desse canal, eles cobrem BBB, né? Foi uma loucura, assim. Eu vi centenas de milhares de pessoas acompanhando as lives, foi um negócio grande mesmo. Celina Buendia mandou pra gente aqui: nunca fui atraída pela bandeira brasileira, pois sempre representou coisas e fatos que não me interessam. Patriotismo tolo pelo futebol e a família real, mas agora ela parece inóspita. Pois é, os bolsonaristas, eles corromperam esse tipo de coisa. O Walter Cândido mandou aqui um superchat mandando palmas pra gente, a gente agradece muito a todas as contribuições. Eu sempre vou pedir aqui superchats de vocês, gente, porque eu tô com esses esticadões e eu preciso dessas contribuições de vocês aqui pra chamar convidados diferentes. O Alexandre Teles mandou aqui um super sticker, a gente agradece muito. O Leandro Mariano, que mandou outros comentários, mandou um super sticker aqui. Deixa eu até ver qual que é o tema do super sticker dele. Mandou uma raposinha aqui vestida de japonês, aqui com leques aqui, todos bonitinhos. O Leandro Mariano mandou aqui também uma contribuição pra gente. A gente agradece muito aqui todo mundo que está ajudando o DCM a manter as atividades aqui. A gente agradece sempre aqui. Deixa eu ver aqui, a Lore de Araújo, nossa membra. A nova forma de comunicação é muito inteligente. Essa coisa de público interagir, dar opinião no momento que está acontecendo a discussão é muito bom. Anderson Fernando mandou aqui pra gente: a realidade é boa porque aproxima fãs de seus ídolos. Jerusa Cunha, live tá massa, Pedro. Obrigado, Jerusa. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês, gente. Não se esqueçam dos superchats. Ronaldo Cruz mandou estrelinhas pra gente. O Liane não gosta de BBB e foi lá pro YouTube. Leandro Mariano deu o recado que é necessário. Gente, membro básico no DCM é só R$ 2,99 por mês. Bora fortalecer o DCM, camaradas. Então é isso, gente. Tô agradecendo aqui a presença de todos vocês. Tô vendo aqui a Carol Alves, Amanda Live, Cacau Chaves, sim, cobrem vários realities, acompanha há anos. Então, eu vi até que eles compraram casa, esses caras dessa Web TV, né? Uma loucura aí que o pessoal tem feito aqui. Jerusa Cunha, Pedro, a Maria Flor tem feito uma comunicação massa na rede. Tem feito mesmo, eu tenho acompanhado aqui pelas redes sociais. Quero agradecer a todo mundo que participou. Ângelo Cravo de Pietro, a TV está em alta, estou assistindo DCM na TV. Boa, continua assistindo, torne-se membro, ajuda com superchats, vida longa e próspera, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui as nossas lives, que mandou superchat, que contribuiu aqui para a nossa discussão. Anderson Fernando aqui falou aqui: hoje é normal uma televisão que deixa o telespectador online, isso faz toda a diferença. Obrigado para todo mundo aí, boa janta para quem ainda não jantou, boa noite para todo mundo, gente. Até mais, tchau, tchau.